pediu essa edicionalidade do projeto. E primeiro a gente está trabalhando com uma tradução para ele em português, até sugestões a respeito disso nos interessa. Ele chama Food for Justice, pensando muito nessa expressão food for thought, ou alimento para a alma. Então, assim, alimento para quê? Alimento para a justiça, nesse sentido, assim. Essa que é o jogo de palavras, assim. E ele chama Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia. Eu sou a líder do grupo e o Marco ele é coordenador científico. E no final eu vou apresentar a equipe completa. E como que funciona isso na Alemanha, né? Eu vou falar esse contexto do projeto, vou mostrar mais ou menos o debate no qual a gente se insere, o problema de pesquisa, assim, as perguntas, um projeto de marco conceitual e os casos, e aí chegando no que a gente já fez, os casos, a gente vai falar um pouco qual que é o estado atual e os desafios. E aí tem tanto umas linhas mais abertas de pesquisa e tem muitas linhas que são mais fechadas, que é de acordo com as linhas de pesquisa definidas pela Alemanha, né? Então, uma mistura de MEC com o MCT aqui é o ministério que nos financia, esse Ministério da Educação e da Ciência. Ele tem uma linha de pesquisa que chama bioeconomia, porque essa é uma estratégia de pesquisa da Alemanha, e eles começaram a abrir uma linha para investigações sociais, porque eles viram que era um desafio de uma mudança social e não só uma base tecnológica, uma base econômica. E aí chama uma linha de pesquisa que chama Desafios Sociais para a Transição em direção à bioeconomia. A forma de entrar nesse call foi chamar a atenção que o sistema alimentar global, ele muitas vezes ele é parte do problema. O parte do problema é que levou à necessidade de umas propostas de uma bioeconomia. E aí a justificativa foi essa, assim, que, em geral, a pesquisa sobre bioeconomia, ela investe nesse mesmo modelo que leva à necessidade de uma solução bioeconômica. Então, o projeto visa justamente trazer para visibilizar para a ciência, para o Ministério e para a política pública, um modelo que não é o business as usual, não é o modelo que normalmente de políticas públicas, mas é uma forma de chamar atenção para o que os cidadãos estão querendo, o que os cidadãos estão se organizando e já fazendo, ou vão para as ruas para pedir, e que normalmente é marginalizado nas políticas públicas. Então, a gente se colocou em 5 debates para tentar construir esse projeto, que é um projeto que tenta fazer diálogos, né? O primeiro eu vi o que já estava sendo feito nessa área de bioeconomia a partir de um viés crítico das ciências sociais, que chama atenção para as desigualdades, e aí tinha pesquisas na área de energia, mas não tinha de segurança alimentar. E algumas pesquisas mostravam justamente isso, que não tinha o foco sempre era no modelo convencional de agricultura, no argumento da intensificação da agricultura como forma de lidar com esse futuro, os cenários futuros, né? E faltava uma participação social, ouvir a sociedade e sair desse foco de biomassa. O segundo campo de pesquisa é os estudos rurais, os estudos que a gente que é mais a nossa área, né, dos regimes alimentários, agri-food system e as formas de desigualdades. Assim. Então, tem tanto essa escala de analisar desigualdades internacionais entre países, sistemas, regiões do mundo, mas também a gente começou a ler muito justiça alimentar, desigualdades raciais, desigualdades de gênero. Então, o nosso proposta aqui é sistematizar essas literaturas várias sobre alimentação a partir do conceito de desigualdades alimentares. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. E aí, uma terceira área de estudo que eu tenho mais familiaridade são os movimentos sociais pela alimentação, rurais, agrários e pela alimentação. E aqui eu acho que é interessante ver que tem
alguns debates abertos. Um é qual é a principal dinâmica de transformação dos regimes alimentares. Aqui o debate entre Harriet Friedman e o Philip McMichael, se são movimentos pelo consumo verde saudável, se são movimentos pela soberania alimentar. Tem um debate que mostra uma divisão entre movimentos pela sustentabilidade e justiça social, que é um pouco parecido, como Altieri chama atenção. E também tem essa discussão em que medida os movimentos são radicais ou são reformistas. Mas eu vejo assim, que tem menos pesquisas sobre onde acontecem colisões que unem esses diversos tipos de divisórias, né? Onde que há colisões que atravessam dimensões e formas de ação e estratégias e tal. Então, isso era uma coisa que a gente gostaria de fazer. E a outra questão é o seguinte: em que medida os tais movimentos alternativos eles são alternativos emancipatórios? Assim, em que medida que eles também não geram exclusões? Isso é um caso muito clássico aqui na Alemanha. Muitos movimentos alternativos são altamente elitistas, são até apropriados pela extrema-direita. Outras discussões incluem que medida esses movimentos alternativos se baseiam em subjetividades neoliberais do consumidor, né, a política pelo consumo, e também discussões sobre, por exemplo, se na soberania alimentar o sujeito político da agricultura familiar não deixa invisível as desigualdades de gênero, ou se movimentos sociais que focam na família eles estão construindo desigualdades de gênero. Então, a gente pensou que era muito importante, sempre que trabalhar com a ideia de alternativo, trabalhar com o conceito emancipatório e, para isso, analisar desigualdades interseccionais, vendo dimensões de justiça que vão variar dependendo dos contextos. Então, a gente precisava de um marco teórico analítico amplo o suficiente para comparar casos e manter essa pergunta sempre guiando a pesquisa. E a outra questão também é questionar essa narrativa do alternativo como romântico, que volta a um passado, mas mostrar como vários movimentos eles se engajam com relações de mercado, querem re-embed, como recontextualizar mercados ou ver mercados de uma outra forma, né? Não existe só uma forma de fazer mercado, que eu acho que é um debate que vocês também fazem, e se engajam no Estado, e disputam ideias de política, ideias de Estado, ideias de tecnologia, não são anti-tecnologia. Então, essa era uma questão para a gente importante, de não cair numa visão de retorno, né, de um topos, de uma segurança perdida que não existe, mas mostrar como esses movimentos podem ser orientados a um futuro. É uma disputa por futuros agrários e urbanos. E uma quarta área de estudos STS, Estudos da Ciência e Tecnologia, e aqui é importante pensar nas redes, né, que constroem alguns conhecimentos como dominantes, e como algumas pesquisas, né, elas se reproduzem e outras são marginalizadas. Então, para a gente aqui é muito importante entender por que e como a agroecologia é excluída ou quando ela consegue entrar nas redes de pesquisa e de construção de conhecimento e nas políticas públicas. E, finalmente, pensando, né, na nossa posição no Instituto de Estudo da América Latina na Alemanha, é impossível não pensar numa perspectiva pós-colonial, no sentido de que muito conhecimento, nesse caso, aplicado nesse caso, eu pensando muito conhecimento já existe sobre o sistema de plantation, de produção de alimentos para o mercado global, e a inclusão, né, do continente latino-americano nessa construção de um mercado global via açúcar, via banana, mas a gente invisibiliza muitas histórias de como a maior parte da população se alimentava. E isso continua sendo um desafio assim de conhecimento, de tornar visível o trabalho invisível de populações racializadas, de trabalho feminino, e que são fundamentais para a reprodução da vida. Por isso que a gente adota essa perspectiva pós-colonial e feminista que trata de dar visibilidade a conhecimentos e práticas que de fato alimentam, levam o alimento à mesa da grande maioria da população. Então, parte desse debate
o projeto se concentra assim em três linhas de pesquisa, três perguntas principais, que é identificar quais são as demandas de cidadãos mobilizados em movimentos de protesto, em grandes coalizões, por mudanças no sistema agroalimentar, no Brasil e na Alemanha. Quais são as inovações sociais que já existem e surgiram a partir dessas preocupações? E, finalmente, quando essas inovações conseguem ser incorporadas em políticas públicas. E agora, assim, o que a gente gostaria de desenvolver, estamos em processo de leitura, de aprendizado, para construir esse marco conceitual, que eu acho que vai ser um processo longo, mas já é incipiente. O conceito de desigualdades alimentares vai incluir tanto várias dimensões que estão relacionadas ao alimento, que é socioeconômica, do acesso, política, influenciar políticas públicas, que tipo de relação com produção de alimentos, distribuição e consumo, cultural, culturas alimentares, ambiental, né, formas de relacionar com o ambiente, impactos, e epistemológica, que tipo de conhecimentos e saberes são incorporados ou invisibilizados. A perspectiva é multiscalar e relacional, assim, que poder entender problemas locais e desafios globais, como algumas soluções elas vão ser locais, contextuais, também entender desafios que são ligados a políticas nacionais, onde que tem autonomia, onde não tem, as dinâmicas, né, entre essas escalas. E para a gente também é muito importante essa diferença de especialidade, não só a escala, mas espaços rurais e urbanos, como eles se relacionam e como eles geram também desigualdades. Como eu já falei, a perspectiva da interseccionalidade, e aqui que a gente já percebeu como mais importante classe, gênero, raça, etnia. Aqui na Alemanha, uma categoria de diferença muito importante é a nacionalidade, né, a cidadania. Então, no sistema alimentar alemão, trabalhadores migrantes que não têm visto são muito explorados. Então, isso é uma categoria bastante invisibilizada nos movimentos aqui pela alimentação saudável. E no Brasil, a gente acha que a diferença rural-urbano é muito importante. E também estamos incorporando leituras do pós-humanistas e a relação do não humano, né? Dos solos, dos animais, as outras espécies. E, por fim, analisar tanto dinâmicas de transformação, como os movimentos sociais, as inovações, mas também interesses que mudam para que as coisas continuem mesmas, que impedem mudanças, né? Onde está os gargalos, as mudanças. A gente vai pesquisar Alemanha e o Brasil e olhar, tanto comparar casos, mas sobretudo buscar relações e conexões entre norte e sul globais. E, assim, há vários motivos para comparar os dois. Eu acho que tem mais semelhanças do que parece à primeira vista. Por exemplo, são dois países que são importantes players assim no mercado global de alimentos, mas que, em ambos os casos, dependem fortemente de um lobby agrário, tem impactos ambientais não desprezíveis. A Alemanha tem vários problemas, por exemplo, contaminação da água, que já foi reprovado várias vezes pela União Europeia. Tem muita contaminação por causa da produção intensiva de animais, sobretudo porcos, né? E tem outros temas também aqui. Nos dois países tem uma estrutura dual na agricultura, por um lado o agronegócio de alta escala, mas também a agricultura familiar, e essas dualidades elas estão representadas politicamente em organizações que tentam influenciar os futuros agrários e disputam isso nos dois países. Nos dois países também tem vários movimentos sociais em torno da alimentação, entre produção, distribuição e consumo, várias fases do sistema alimentar, inclusive aqui, assim, e aí também, né, a ideia do resíduo, do resto, do aproveitamento de alimentos. Então,
em todo o sistema alimentar, há bastante movimento social em várias fases do sistema. E acho interessante pensar que a segurança alimentar, que é um tema bastante estabelecido já no Brasil, aqui na Alemanha vem ganhando corpo, um aumento da desigualdade social, um aumento da situação de insegurança social, um aumento exponencial de bancos de alimentos, de doação de alimentos, e um aprendizado com relação ao Brasil. Então, aqui há uma expansão agora de experiências de conselhos, de conselhos municipais, na verdade, da alimentação, segurança nutricional, alimentar e nutricional, inspirados no modelo brasileiro. Então, é interessante ver como dinâmicas globais, né, de intensificação das desigualdades, fazem com que o Norte aprenda com o Sul. É contraintuitivo, mas há um aumento da segurança, insegurança alimentar na Alemanha. Então, o que a gente vai fazer, para cada pergunta de pesquisa, selecionamos alguns casos. Para pesquisa sobre coalizões, escolhemos o caso de um protesto alemão que chama Wir haben es satt, estamos fartos. É uma coalizão que existe desde 2011 e que faz um protesto que é paralelo à Semana Verde aqui da Alemanha, que é a grande feira agrária da Alemanha, que existe há mais de 100 anos, está bem tradicional. E a Wir haben es satt faz esse protesto nas ruas e na frente do Ministério da Agricultura, na frente da Kanzlerin, da chanceler, da primeira-ministra, e tenta influenciar uma mudança que eles chamam de mudança agrária e alimentar, uma transformação. O segundo caso de grande coalizão que a gente analisa é a Marcha das Margaridas, que eu imagino que todos conheçam, que existe desde os anos 2000, liderado pela CONTAG, mas em parceria com vários movimentos sociais e ONGs. E o terceiro caso seria a campanha brasileira contra os agrotóxicos pela vida. No caso das inovações sociais, a gente analisaria os CSAs na Alemanha, que chama Solidarische Landwirtschaft, que é a agricultura solidária, é quando, né, os produtores e os consumidores são conectados, e os consumidores como participam dos riscos da produção, muitas vezes da colheita também. E, no caso brasileiro, a ANA e as diferentes experiências de agroecologia, assim, uma articulação, a formação de redes e de transição para a agroecologia. E na pergunta de pesquisa com relação às inovações e políticas públicas, o caso de estudo seria a Prefeitura de Belo Horizonte, a SUSAN, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, e a nova gestão, que houve com a eleição do último prefeito, ele pesquisou nas ruas, nas comunidades, nas periferias, em todos os bairros, ele ouviu da população que políticas públicas que eles lembravam como boas políticas de Belo Horizonte. E ele escutou muito essa política da segurança alimentar e nutricional, que era do prefeito Patrus, 94 até 98, 2000, já não lembro exatamente, mas da década de 90, que foi depois também parte do processo de nacionalização da política de segurança alimentar e nutricional. E aí o prefeito atual, ele convidou o Patrus para a Secretaria de Cidadania, que indicou outra pessoa, e há um discurso de retomada dessas políticas e expansão. E aí eu achei que era interessante acompanhar esse processo em que há uma vontade política de chamar grupos de ativistas para a prefeitura e para ressignificar uma política e retomar uma política. Em diálogo com os documentos da estratégia alemã pela bioeconomia, nós selecionamos 4 temas e propusemos, né, assim, um é agrotóxico, é como a bioeconomia vai lidar com o tema dos agrotóxicos, e como agrotóxicos é um tema que vai estar em todos os estudos de caso. Animal farming, que é produção de animais, isso é um tema muito importante aqui na Alemanha, hoje é um dos temas mais controversos, inclusive com
o corona, grande tema agora aqui é a contaminação de trabalhadores migrantes precarizados nas fábricas de animais aqui. E está tendo uma grande discussão em que medida aqui a pergunta é o que é relevante para o sistema. E então tem uma disputa muito grande política a respeito desse tema. A ideia de alternativo, de rede alternativa, circuitos curtos, toda essa discussão do que é alternativo e o que não é, e o tema do feminismo como há sempre esse debate das desigualdades do gênero no sistema alimentar e em que medida a bioeconomia incorpora também não só uma perspectiva de gênero, mas uma perspectiva feminista, que dá visibilidade e empodera as mulheres. Aqui repetindo, né, assim, que cada pergunta de pesquisa, cada tema tem algum estudo de caso, ou mais de um, quando possível. E a gente tem trabalhado com vários métodos. Então, para analisar as demandas de justiça, a gente tem feito análise de documentos, análise de entrevistas, né? Mídia social, e ainda estamos construindo essa parte, mas a gente já fez análise documental, já fez muitas entrevistas, observação participante, e fizemos survey, métodos, mas a ideia é combinar vários métodos, abrir nossa caixa de ferramenta, aprender para poder entrar nesses vários debates ao mesmo tempo. Então, vou passar para o Marco, ele vai apresentar mais ou menos o que a gente já fez e o que não fizemos ainda. Aí, só para terminar o caso de Belo Horizonte, que eu acho que eu passei antes de você falar. Mas quem são nossos parceiros lá? Nós estamos trabalhando com a Escola de Nutrição da UFMG, que tem uma parceria antiga com a Prefeitura de BH, de analisar desertos alimentares, e tem interessado em expandir o olhar para entender sistemas alimentares. Então, passar dessa ideia de ambiente nutricional para o sistema, e a gente tem colaborado assim, interdisciplinarmente, está sendo um bom desafio. E também dentro dos assessores da prefeitura, para conhecer, né, as políticas públicas, a gente tem colaborado com os assessores para pensar como entender o sistema local que é construído com as políticas públicas, ou que é modificado pelas políticas públicas, onde interseccionam as políticas num sistema local. E também temos uma pesquisadora que tem experiência lá de pesquisa de mercado, que tem nos ajudado também, colaborado no teste de questionário, programação e tal. E a gente está com esse desafio de definir a amostra, já foram várias redefinições, e sobre o timing da política, né? Quando que dá para fazer essa pesquisa, se vai mudar muito com as eleições, se vai ter uma continuidade de gestão, e sobretudo agora com o corona não sabemos como vai ser. E aí, para finalizar, está um momento o corona, né, nos obrigou a parar a pesquisa de campo, parou um pouco a pesquisa de campo, estamos trabalhando nos marcos teóricos analíticos, mas também redefinir assim, como que a gente vai coletar, o que a gente vai fazer com relação à ANA, por exemplo. Eu e o Marco temos discutido muito sobre uma pesquisa territorializada, sobre casos que são nacionais. O caso dos agrotóxicos também, a gente vai é uma campanha nacional, mas vamos fazer pesquisa territorializada, que escolher alguns territórios no Brasil e ver ANA, agrotóxicos, CSA, e ver todos esses temas em alguns territórios e comparar como que a gente vai fazer essa aproximação, a construção dos casos de estudo mesmo que estão em aberto. E uma coisa que surgiu, que foi o corona, e a gente, inclusive o próprio Ministério nos incentiva a tomar isso como um desafio de pesquisa, e em colaboração com a Camila e com a Priscila, nós mandamos um resumo para a Unbox e temos começado uma coleta, né, todas observando as reações dos movimentos sociais ao corona. A gente resolveu sistematizar essa informação, essa observação e coletar dados para pensar em tipologias de reação.
E a outra questão seria pegar os nossos contatos com as mulheres da Marcha das Margaridas, que nos passaram seus contatos, e fazer um survey telefônico sobre acesso ao auxílio emergencial e situação de segurança, insegurança alimentar, né, do Covid. Então, basicamente, nós estamos abertos, um processo bem inicial ainda, estão muito abertos. A Madalena Mainek, que vai fazer pesquisa de doutorado, a Érica Galindo, que está aqui conosco, e aí temos 2 assistentes que são mestrandos, a Leia Sandcraft e o Kevin Kaisi, ambos são fluentes em português, então isso nos ajuda também nas colaborações com o Brasil, e cada um com seu foco de pesquisa. A Leia mais para os feminismos e o Kevin mais para a bioeconomia, políticas internacionais e públicas. E temos parcerias estabelecidas com o Lúcio Renan, na Manipeu, a equipe de nutrição e todas as pessoas que a gente já falou aqui. Eu acho que a única já citamos todos ao longo do projeto. O Nicolas Gomes, que é o assistente também meu, de pesquisa da universidade, trabalha muito com a questão urbana, então me ajuda muito no caso de Belo Horizonte. Temos 2 doutorandas, a Mariana e a Thalita, que trabalham com outros movimentos, e a gente vai comparando slow food e movimentos no Chile de mulheres. Então, a gente vai ampliando também as redes de comparação. E tem uma pós-doutoranda que eu estou supervisando, que é na parte de geografia e ecossistemas. Então, a gente tem, a partir de parcerias, expandido nossas lentes disciplinares para pensar o projeto também.